Israel. A terra prometida revelada. A resposta transformadora que desperta a fé dos crentes. No terceiro ano de Joaquim, ainda ecoavam pelos campos do Egito os gritos de dor dos hebreus. As margens do Nilo, ondulantes sob o calor escaldante do sol egípcio, testemunhavam a opressão infindável que o povo escolhido de Deus enfrentava. Os israelitas, exaustos, erguiam os tijolos para as grandiosas cidades de Pi e Ramsés, seus corpos quebrados implorando por alívio. Entre eles, um homem se destacava, Moisés, o escolhido por Deus que havia vivido em cada extremo da aflição e da bênção. Moisés estava preparado para a monumental missão que o Senhor lhe confiara. A lembrança de seu encontro transformador na sarça ardente, onde Deus o chamou para libertar os seus, ainda ardia em seu coração. Eu ouvi o clamor do meu povo, disse o Senhor a ele. E naquele momento, Moisés sentiu a responsabilidade do mundo sobre seus ombros. Ele se apresentou ao faraó, investido da mensagem de liberdade vinda diretamente do céu. Com cada palavra que proferia, surgiam os poderes divinos desafiando a autoridade egípcia. As águas do Nilo se tornaram sangue, pragas assolavam as terras, e a terra tremeu sob a mão do Todo-Poderoso. Os gritos do faraó, inicialmente desdenhosos, foram substituídos pelo temor, e finalmente, após a última praga, o lamento da perda do primogênito. Ele liberou os hebreus em uma noite de desespero e urgência. Sob a sombra da proteção do sangue do Cordeiro Pascal, o povo partiu em busca da liberdade tão sonhada. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Cruzando o deserto. Moisés, agora ateu e guiando o povo, enfrentou seu maior desafio quando chegaram às águas do Mar Vermelho. Diante deles, a vastidão aquosa parecia um fim iminente, enquanto atrás uma nuvem de soldados egípcios se aproximava, determinada a capturar os fugitivos. Em um instante de desespero, Moisés ergueu sua vara, confiando nas promessas do Senhor. Com o poder divino, as águas se separaram, formando um caminho seco. Os israelitas atravessaram, um milagre estonteante que ecoou em sua memória, transformando medo em fé. Quando o último hebreu deixou a terra seca, as águas se fecharam sobre os perseguidores. A vitória foi triunfante, e pela primeira vez, o povo soube que eles eram o povo escolhido, guiado pelo próprio Deus, mas a jornada ainda não tinha terminado. Anos depois, sob a liderança de Josué, a nova geração se aproximaria da terra prometida. O desafio de conquistar Jericó se ergueria diante deles, com suas muralhas intransponíveis e forte como ferro. Como poderão conquistar esta terra diante do poder humano? Continuaria a história da fé. A resposta ainda estava por vir, enquanto Israel se preparava para a batalha, lembrando-se que com Deus, mesmo as impossibilidades se transformam em milagres. A manhã raiava sobre as terras de Canaã, e o povo de Israel, agora sob a liderança de Josué, olhava em direção à cidade de Jericó. As muralhas, imponentes e intransponíveis, pareciam zelar por uma fortaleza invencível. Os israelitas sentiam no coração uma mistura de temor e expectativa, pois cada um deles sabia que o Senhor os havia chamado para conquistar a terra prometida. Olhem, irmãos, exclamou Josué aos congregados. O Senhor nos prometeu esta terra, e Ele não falha em suas promessas. Lembrem-se da fé que nos trouxe até aqui, das maravilhas que o Senhor realizou diante de nossos olhos.
Um murmúrio de incentivo correu pelo povo. Recordaram-se das pragas, da separação das águas do Mar Vermelho e do maná que caía do céu. Mas ao mesmo tempo, a força de Jericó se imiscuiu em seus pensamentos. Ouvindo o clamor de seu povo, o Senhor se manifestou a Josué. Levante-se e prepare o povo para a batalha. Eu entregarei a cidade nas suas mãos. Josué ouviu atentamente e sabia que deveria liderar o povo em obediência. Contudo, essa obediência exigiria um plano que desafiava a lógica humana. Caminharemos ao redor da cidade por 6 dias, e no 7º, ao som das trombetas, daremos um grito de vitória. Ele proclamou. Os israelitas começaram a marchar, em silêncio, ao redor das muralhas de Jericó. O som dos pés se uniu ao sussurrar do vento. Atrás deles, a Arca da Aliança, símbolo da presença do Senhor, seguia firme, enquanto o cheiro do medo exalava dos muros da cidade. No primeiro dia, os habitantes de Jericó observavam perplexos, mas não se intimidavam. No segundo dia, a confusão se acumulava, pois o que antes parecia um sinal de fraqueza, agora transformava-se em um desafio. No terceiro dia, o povo de Israel perseverava, mesmo diante da incerteza. Continuaram a marcha, confiantemente, porque a palavra do Senhor era mais forte do que as ameaças visíveis. O 6º dia chegou. Ao amanhecer, a ansiedade permeava o ar. Como os muros poderiam ruir com uma simples marcha e gritos? A lógica humana questionava a sabedoria divina. Mas eles prosseguiram, uma vez mais ao redor da cidade. Na manhã do 7º dia, uma nova esperança brotou. Após a 6ª volta, Josué se virou para o povo e declarou: Hoje é o dia em que veremos a mão do Senhor. Quando ouvirdes o som das trombetas, gritem com todas as suas forças. Assim, ao completar a volta ao redor de Jericó, as trombetas soaram e um grito foi levantado. Foi um clamor de fé, um eco das promessas divinas que ressoaram mais alto do que qualquer muro. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. As muralhas de Jericó começaram a tremer, e os israelitas olharam com espanto quando começaram a desmoronar. Um poder sobrenatural se revelou em uma resposta à obediência e à fé do povo. Deus não apenas cumpriu sua promessa de entregar a cidade, mas fez isso em um ato que espantou todos os que ali estavam. Assim, Israel se viu já frente à sua vitória. Mas a história ainda guardava mistérios mais profundos. Por que Deus escolheu esse método singular? O que mais ele reservava para seu povo, que estava prestes a entrar na terra prometida? Ao passo que os israelitas celebravam sua vitória, uma nova questão surgia na mente de Josué. Qual será o próximo passo de nosso Deus, que é sempre fiel? Um plano divino ainda estava se formando, e com ele, um novo desafio aguardava aquele que caminhava pela fé. Após o estrondoso colapso das muralhas de Jericó, os israelitas, embriagados de alegria e fé, correram para a cidade em busca do cumprimento da promessa do Senhor. A cidade, que antes parecia impenetrável, agora se entregava sem resistência aos que haviam seguido a voz de Deus. As ruas, uma vez vibrantes com o medo dos habitantes de Jericó, ecoavam gritos de louvor ao Deus de Israel. Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, proclamavam. Josué, observando os rostos excitados e exuberantes de seus compatriotas, sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele havia visto a mão de Deus agir poderosamente, mas um novo entendimento começou a germinar em seu coração. O Senhor não os havia apenas libertado, mas também os havia instruído para avançar em santidade e propósito. Antes de se lançarem à conquista total, uma ordem ressoava em sua mente. Reunindo o povo, Josué disse: Antes de celebrarmos nossa vitória, é necessário que preparemos nossos corações. O Senhor está nos comandando, e precisamos da sua orientação para o que virá a seguir. A preocupação de Josué em preservar a santidade do povo fez com que ele buscasse mais uma vez a direção divina.
Naquela noite, enquanto o povo descansava nas tendas, Josué subiu uma montanha próxima, onde podia olhar para Jericó, e ali, em oração fervorosa, buscou a clara instrução do Senhor. A brisa suave trazia a presença de Deus, e em espírito ele sentiu um chamado que parecia tão profundo quanto o próprio chão que pisava. Ó Senhor, clamou, qual é a próxima fase deste plano? Como devemos prosseguir? Então, à sombra da noite, uma voz suave mas firme lhe respondeu: Josué, tu e o meu povo agora devem ser diligentes em seguir o caminho da obediência. Preparem-se para a próxima conquista, mas antes, dediquem-se a respeitar o que é consagrado. Josué entendeu que a vitória em Jericó era não apenas um triunfo físico, mas uma declaração de fé e compromisso. Pelo que Deus ordenou, salvem apenas a família de Raabe, a mulher que acolheu os mensageiros e reconheceu a minha soberania. Assim, garantirei a ela e aos seus. A voz continuou. A missão agora estava clara, mas um novo desafio se formava no horizonte. O próximo território a ser conquistado, Ai, erguia-se como um pequeno obstáculo em comparação a Jericó. No entanto, o Senhor admoestava: não subam para Ai, sem antes consagrarem todo o povo e reconhecerem a grandeza do meu nome. Alguns do seu povo se tornaram infiéis, e isso deve ser tratado. Ao amanhecer, Josué reuniu as tribos de Israel, e com um coração pesado, expôs a mensagem do Senhor. Precisamos avaliar nossas vidas e corações. Aquilo que é consagrado ao Senhor deve ser respeitado. Antes de avançarmos, devemos purgar a infidelidade que pode nos custar uma vitória. Um ato de desobediência, mesmo de um só homem, pode trazer grande ruína sobre muitos. Os israelitas, agora cientes do peso das implicações de suas ações, se comprometeram a purificar-se. Josué, então, se preparou para conduzir uma investigação entre o povo, na esperança de que cada um se voltasse ao Senhor com sinceridade. Mas a inquietação pairava no ar. O que aconteceria se não encontrassem o culpado? A próxima batalha se aproximava, e o medo da desonra ao nome do Senhor crescia, enquanto um mistério profundo se aprofundava na história de Israel. O que realmente se passaria nos lugares altos de Ai, se o Senhor não estivesse conosco? E quem seria o responsável por tão grave ofensa? Assim, enquanto os israelitas buscavam purificação, as sombras do futuro se espalhavam sobre eles, e a pergunta ressoava ainda mais forte em seus corações: o que mais o Senhor deseja ensinar ao seu povo, enquanto eles avançam em direção à terra prometida? Josué, em profundo clamor ao Senhor, ponderava as palavras divinas que ainda ressoavam em sua mente. A responsabilidade de liderar esta nação escolhida pesava sobre seus ombros, e a sombra da iniquidade pairava sobre a alvorada de uma nova conquista. Chamou os líderes das tribos e disse: ontem o Senhor falou conosco. Devemos nos purificar e examinar nossas ações. Os olhos do Senhor estão sobre nós, e a sua santidade não pode ser desonrada. Aqueles que trouxerem lixo à casa do Senhor serão como a palha que arde em fogo. E assim, um clima de temor e reflexão decidiu o rumo daquele dia. Enquanto os homens e mulheres de Israel se reuniam, o som das suas vozes elevava-se em oração e arrependimento. Na penumbra, os primeiros raios do sol filtravam-se, revelando os rostos angustiados dos que temiam a condenação. A consciência coletiva de suas infrações pesava, e o murmúrio de preocupação tornava-se um eco da fragilidade humana diante da santidade divina. Josué organizou os israelitas tribo por tribo. A intimidade da requisição trouxe arrepios e um ânimo renovado. A cada confissão, cada coração era sondado. Se algum dentre vocês tem se perdido no caminho do Senhor, agora é o momento de retornar a ele, declarou Josué com firmeza. Então um homem chamado Acã, da tribo de Judá, se apresentou com uma oferta incomum, não como um presente de dedicatória,
mas com uma atitude de silêncio constrangido. Seus olhos estavam cheios de remorso, e a culpa lhe pesava mais que o ouro que carregava na bolsa. Josué, disse ele com voz trêmula, eu cintei a minha vida e ao saquear Jericó, tomei para mim uma capa babilônica, 200 de siclos de prata e uma barra de ouro. Eu fui atraído pela sua beleza e não pude resistir à tentação. Imediatamente um arrepio percorreu o povo. Diante do Senhor, tu tens revelado a tua desobediência. O que fizeste afetará não apenas a ti, mas toda a nação. Exclamou Josué, sua voz elevando-se em um apelo por justiça. Esta nação não pode avançar em conquista, enquanto o pecado jaz entre eles. O Senhor não pode abençoar um povo contaminado. A tensão aumentava como um fio prestes a se romper. O murmúrio crescente revelando o impacto do pecado de Acã sobre todos. A palavra de Deus à nação era clara, e a consequência do pecado não poderia ser ignorada. Acã, destacado entre os demais, foi afastado junto com a sua família e propriedades, como símbolo do que acontece quando a infidelidade é deixada sem cuidado. Se um só homem carregasse o peso da transgressão, ele também deveria arcar com a responsabilidade de enfrentar a ira dos céus. Após o julgamento e a purgação, a nação, renovada, se reuniu em um clamor unificado para a salvação. Senhor Deus, temos pecado contra ti. Purifica-nos e seremos purificados. O espírito comunitário elevou-se como um cheiro suave diante do Senhor, e a resposta começou a fluir no âmago de sua fé. Então, numa grande manhã, enquanto preparavam-se para marchar em direção à cidade de Ai, Josué subiu novamente ao monte, em busca do favor de Deus. Ó Senhor, tu que és poderoso e santo, ouve a súplica do teu povo. Não deixe que a iniquidade nos separe de ti. Concede-nos vitória. Num arrebatamento divino, a certeza de que, apesar da desobediência e da aflição, o Senhor estava prestes a agir novamente de forma poderosa, envolveu o coração de Josué. Pois o Senhor falou-lhe, levante-se, pois a conquista de Ai é certa. Eu entregarei essa cidade nas mãos de Israel como prometi. Contudo, não se esqueçam que a vitória não é somente uma questão de força, mas de fé e obediência. Assim, com coragem renovada, viam-se como uma nação consagrada, prontos para enfrentar o próximo desafio. Mas nas sombras, um mistério permanecia. Quem mais havia se afastado da verdade? E o que viria a seguir diante da fidelidade de Deus? As respostas ao dilema da desobediência estavam prestes a se revelar, na medida em que o plano soberano do Senhor começava a se desvelar nas páginas da história. Josué desceu do monte, seus pés firmes sobre o solo sagrado. A cidade de Ai se erguia à sua frente, não mais um símbolo de derrota, mas um alvo da promessa de Deus. Ele reuniu os príncipes de Israel e os instruiu sobre o plano divino. Vamos marchar em direção a Ai, e a vitória que o Senhor prometeu será nossa, desde que andemos em obediência à sua palavra. Os guerreiros de Israel, inspirados renovadamente pela fé, prepararam-se com fervor. No entanto, enquanto a multidão se mobilizava em direção à batalha, na mente de Josué havia uma sensação de inquietação. Os eventos recentes ainda lhe pesavam, e a memória do pecado de Acã o lembrou do ano passado de desobediência. Ele sabia que a vitória não seria alcançada sem uma entrega total ao Senhor. No caminho da obediência, sussurrou ele, encontramos a força do Altíssimo. Enquanto marchavam em direção a Ai, a cidade aparentemente tranquila ocultava dentro de si um ninho de ardente maldade. Os habitantes de Ai, à medida que avistaram a aproximação do exército israelita, sentiu-se animados pela sua aparente fraqueza. O rei da cidade convocou seus soldados. Preparai-vos, pois eles são poucos e desarmados. Atacaremos com toda a nossa força e faremos deles uma presa fácil. Na manhã clara, Josué levantou os olhos para o céu, e em súplica, clamor fervoroso brotou de seu coração. Ó Senhor, se é da tua vontade, concede-nos a vitória
e que nossa fé se firme em ti. A resposta de Deus foi clara e penetrante, ressoando no profundo do espírito de Josué. Diga aos seus homens que se lembrem da minha aliança. Eu estou com vocês, e vitória está diante de vocês, mas será pela conformidade com os meus mandamentos que receberão minha proteção. Com essas palavras ecoando em sua mente, Josué avançou. Ao chegarem perto de Ai, enviou espiões para observar a cidade e seus defensores. Ao retornar, relataram: o número de soldados é pequeno, não devemos enviar todo o nosso exército, mas somente alguns para cercar os portões, enquanto outros permanecerão em posição elevada, prontos para agir quando receberem o sinal. A estratégia foi aceita, e a confiança aumentou, mas enquanto se preparavam, uma reflexão inquietante aprisionava a mente de Josué. Se não formos completamente fiéis, mesmo uma pequena fraqueza pode custar caro. O Senhor não tolera a desobediência. Naquela noite, enquanto o povo de Israel se hospedava nos campos, uma história de medo e desconfiança começou a circular entre as fileiras. A esposa de um dos soldados comentou sobre a recente purgação do pecado no meio deles e o temor de que outro Acã pudesse surgir. Com isso, os murmúrios começaram a se espalhar e as dúvidas e incertezas tornaram-se sementes de divisão. No entanto, Josué se manteve firme, buscando fortalecimento no Senhor. Na alvorada do segundo dia, após um jejum coletivo e orações fervorosas, os israelitas ergueram suas vozes em louvor ao Deus que havia libertado seus antepassados do cativeiro egípcio. A atmosfera de comunhão deu um ímpeto, e a determinação se manifestou em gritos de guerra. Com um sinal de Josué, os guerreiros avançavam, enquanto parte do exército se dividia, cercando Ai como o fogo envolve a palha, prontos para a batalha ordenada e abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. No entanto, ainda pairava no ar uma questão sobrenatural. Podiam eles confiar plenamente no Deus da aliança, mesmo quando o último resquício de medo se tornava um estrondoso eco em seus corações? Josué refletia sobre as palavras de Moisés e do Senhor que diziam: não temais, porque o Senhor vosso Deus está convosco. E acionou-se a certeza de sua vitória em fé. Enquanto se aproximavam da batalha, a nuvem da dúvida se dissipava lentamente, mas não antes de dar espaço para um novo mistério oculto. O que poderia estar à espreita nas profundezas do coração da nação? Como a história se desdobraria e que revelações ainda estavam por vir? A certeza de que a jornada de Israel estava entrelaçada com os planos soberanos de Deus tornava-se mais clara, mas permanecia a pergunta ressoando nas almas: qual será o destino dessa nação sob a proteção do Altíssimo? Enquanto o sol erguia-se nas colinas, a luz alaranjada iluminava o campo de batalha, trazendo esperança às tropas de Israel. Josué, com a armadura reluzente e a lira da fé ressoando em sua alma, liderava seu povo em um clamor fervoroso: eles não nos vencerão, pois o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. O sorriso de esperança refletia-se em cada rosto, e o som de um exército unido ressoava como um rugido de leões que se preparavam para a luta. No entanto, enquanto a preparação se intensificava, um homem entre os soldados mostrava-se inquieto. Ele era Efraim, um combatente com um coração dividido. Embora estivesse lá por dever, os murmúrios noturnos ainda ecoavam em sua mente. As dificuldades que Israel enfrentara antes, a tristeza pela perda de vidas e a dramática história de Acã pesavam em sua consciência. O temor ainda pairava no ar. E se houver outro que desobedeça, pensou. Na abordagem da cidade, Josué fez uma senda de oração ao Senhor. Ele se retirou a um lado, em um local alto, onde só o vento e o Senhor o ouviam. Ó Deus de nossos pais, observa o coração de teu povo e transforma em coragem nosso medo, ele exortou. Nesse momento o Senhor, em sua soberania, fez cair em seu coração uma visão. Ele viu as muralhas de Ai caindo, mas sentiu que o resultado daquela batalha não dependia apenas das armas,
mas da fé genuína que brotava de um coração unido na obediência. Retornou ao exército com o espírito renovado, seus olhos cintilavam com determinação. Avançamos como a luz do sol, com esperança e confiança. O Senhor já nos deu a vitória, mas precisamos ser um só coração e uma só alma. O povo reagiu com fervor. As palavras de Josué reacenderam a paixão por Deus, e todos uniram-se em um cântico de adoração antes da batalha. Contudo, uma sombra escura formava-se entre eles. Entre os soldados, alguns começaram a questionar o caráter de Deus e suas promessas. Como podemos ter certeza de que seremos poupados se o futuro é incerto? Sussurraram entre eles. A dúvida perpassava como um veneno, corroendo a unidade. Josué percebeu a divisão crescente e clamou por mais oração. O Senhor é lento para a ira, mas quando a desobediência nos separa, nada prospera. Devemos buscar sua face e confessar quaisquer pecados ocultos que possam estar entre nós. Com o acompanhamento de líderes, convocou o povo para uma assembleia, onde todos ajoelharam-se humildemente diante do Senhor, implorando por sua misericórdia. E foi então que um trovão ecoou do céu silencioso. Os israelitas sentiram uma presença inquietante, uma comunicação poderosa que fez seus corações pararem por um momento. Como um manto de glória, o Espírito do Senhor desceu sobre eles, e o som de vozes angelicais ressoou, abençoando-os com coragem. A promessa de Deus estava viva, e a aliança com Israel não era apenas um murmúrio do passado, mas uma realidade vibrante. À medida que a batalha se aproximava, um novo espírito de unidade envolveu o povo, e o medo começou a ser dissipado como a neblina ao amanhecer. Josué sentiu o peso da responsabilidade e o fardo de seu chamado no mais profundo de sua alma. Ele precisava da certeza de que seu povo estava limpo diante do Senhor. Enquanto as tropas avançavam, uma nova onda de angústia despertou na mente de Josué. As palavras reverberavam, insistindo até o âmago de seu ser. Entregue a sua vida ao Senhor, e Ele fará grandes coisas através de você. E assim, mesmo enquanto marchava, sua oração continuava. Ele clamava não apenas por vitória, mas por uma nação que vivesse em plena submissão ao Altíssimo. O pulsar do ambiente aumentava a cada passo, e antes que os israelitas chegassem aos portões da cidade, uma certeza inegável se apoiava no coração de Josué. Os soldados estavam prontos para enfrentar não apenas os homens de Ai, mas a batalha espiritual que envolvia cada um deles. Afinal, no calor daquela luta, poderia haver mais à frente do que vitórias temporais. E à medida que o sol brilhava mais intensamente, uma nova certeza preenchia o coração do líder. Ao lado da vitória, a verdadeira liberdade viria com a entrega de sua nação ao Senhor. Mas como isso se realizará? Ressoava na mente de Josué, um mistério que precisava ser desvendado. Enquanto uma brisa leve passava, como a própria voz de Deus, os olhos de Josué se fixaram em Ai, sabendo que o próximo passo revelaria mais do plano soberano de Deus. Os israelitas se posicionaram diante das muralhas de Ai, cada homem firmando seu olhar resoluto sobre a missão divina que lhes fora confiada. Josué, ainda imerso em oração, sentia a presença do Senhor pairar sobre o exército. Cada respiração sua era um clamor silencioso por sabedoria e direção. Levantai-vos, povo de Deus, clamou ele vibrante. Hoje, conquistaremos não apenas uma cidade, mas um coração que se renderá a ele. A resposta foi um brado unânime, ressoando como um eco de fé por toda a terra. Mas mesmo entre os gritos de confirmação, Efraim, o guerreiro inquieto, lutava contra uma tempestade interna. O peso de sua dúvida pesava mais do que a armadura que vestia. Ele observava os outros todos tão convictos e se perguntava se sua fé era suficiente. E se a obediência falhar? E se a história se repetir e o povo sofrer por causa de uma transgressão? A marcha para Ai foi acelerada, e no coração de Josué a certeza crescia.
Lembrem-se da palavra do Senhor, recordou ele. Em Deuteronômio, ele nos disse: Não temerás, nem te assustarás deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. DT 31:6. Enquanto se aproximavam da cidade, as palavras de Josué reverberavam em cada coração. E o desespero que antes ameaçava emergir, começou a ser varrido pela esperança. Contudo, na mente de Efraim, um lembrete inquietante persistia sobre os dias de Acã e a desobediência que trouxera destruição a Israel. Ele sussurrou em seu íntimo: Como posso acreditar na proteção de Deus se os nossos antepassados desobedeceram às suas ordens? O que se esconde no meu coração? Chegaram à planície diante das muralhas, e Josué ordenou que os homens se organizassem. Ele elevou seus braços em sinal de invocação ao Senhor, e os trozes da cidade se tornaram mais visíveis, altas e opressivas. As sombras projetadas pelas construções pareciam se afunilar em direção a ele, como se quisessem engoli-lo, mas ele não cedeu ao medo. Assim como o Senhor nos prometeu, não lutaremos sozinhos, disse enquanto um a um, os guerreiros se alinhavam à sua frente. De repente, numa brisa que não deveria ser sentida por aqueles que não buscavam atentamente ao Senhor, uma voz suave percorreu o ar. Era quase inaudível, mas clara o suficiente para que Josué a escutasse. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mit 28:20. Neste instante Josué vislumbrou o que parecia ser uma nuvem resplandecente sobre o acampamento de Ai. E então, a estratégia perfeita do Criador começou a se desenrolar em sua mente. Ele convocou seus generais e compartilhou a revelação que lhe fora concedida. Vocês devem cercar a cidade. Armaremos uma emboscada. Deus nos dará a vitória não apenas pelo combate, mas pela sabedoria que nos foi concedida. O brilho de confiança tornou-se visível no rosto dos líderes, e a ordem foi dada. Os primeiros passos estavam sendo dados rumo à emboscada. No entanto, enquanto se preparavam, Efraim sentiu-se paralisado. Ele ponderou e buscou a presença do Senhor, sem encontrar descanso. Ele, que desejava servir, carregava um pensamento que o atormentava em silêncio. E se meu coração estiver em desarmonia com Deus? E se, no momento da batalha, eu for um responsável por outra derrota? Josué, percebendo a mudança na aura espiritual, voltou-se para o jovem. O Senhor fala com você, Efraim. O que te aflige? A autenticidade do sofrimento do jovem tocou todos ao redor. Com olhos cheios de lágrimas, ele balbuciou: E se não estivermos alinhados com a vontade de Deus? E se o Senhor tiver se afastado de nós por conta de um pecado desconhecido? A tensão da batalha se aproximava, mas havia um novo desafio a enfrentar: a luta interior. Os olhares de seus companheiros piscaram com a luz da revelação. A necessidade de uma purificação se tornou evidente antes do confronto. Sussurros de arrependimento começaram a fluir entre eles. O eco de súplicas e confissões ao Senhor ganharam força. A luz da esperança brilhava, mas a batalha para alinhar seus corações com o eterno Senhor precisava ser vencida. Com a entrega de Efraim como sinal, Josué fez a declaração com coragem: Avancemos confiantes, mas primeiro, busquemos ao Senhor com todo o nosso ser. Ele revelará o que precisamos saber e nos conduzirá à vitória. E assim, os israelitas se ajoelharam em uníssono, buscando humildemente a face de Deus, cientes de que a vitória sobre Ai não era apenas uma conquista militar, mas um sinal de que estavam prontos para entrar na plenitude da promessa que o Senhor lhes fizera. Enquanto suas vozes se entrelaçavam em adoração, Josué teve uma visão iluminada. Muralhas não eram apenas de pedra, eram barreiras que se erguiam contra a fé verdadeira. E a resposta estava se aproximando. Com o soar do chofar, o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar em uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Enquanto as vozes dos israelitas clamavam em uníssono,
um silêncio profundo se abateu sobre a planície. O céu, tingido de um laranja suave ao pôr do sol, parecia estar em sintonia com a disposição do povo. Mas dentro do coração de Efraim, uma luta se intensificava. Ele fechou os olhos e buscou um alinhamento com o Senhor, anelando por uma confirmação, um sinal que dissipasse suas incertezas. Neste momento de busca fervorosa, uma presença sobrenatural envolveu o jovem, como que um sussurro divino que penetrava suas inseguranças. Ele se lembrou de Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. A verdade lhe foi revelada. A jornada de antes não era uma sentença de morte, mas uma lição divinamente orquestrada que levaria a uma colheita de vitória se fosse aceita em fé. Enquanto isso, Josué estava em pé diante de seus guerreiros, os olhos fixos em cada homem que antes havia visto lutando com dúvidas. Ele viu neles o reflexo de sua própria luta, uma conexão entre as almas em busca do propósito maior do Senhor. Levantem-se, irmãos. Deixemos que o arrependimento permeie nosso ser agora, e que a certeza do Senhor nos una como um só corpo. Hoje, não venceremos apenas Ai, mas as muralhas que se erguem em nossos corações. Os israelitas, impulsionados por suas palavras e pelo poder do Espírito, levantaram a voz em adoração. Hinos de louvor começaram a ecoar, e Josué viu como cada nota elevada apagava as sombras da dúvida, tornando-se clamor de união. O Senhor estava ouvindo. Era um momento poderoso, um vislumbre daquilo que seria a verdadeira conquista, não apenas sobre uma cidade, mas sobre a própria essência do ser. Então, a nuvem que havia pairado sobre eles começou a se mover com uma intensidade palpável. A manifestação do poder de Deus dançava nos ares, como chamas envolvidas por um vento forte. Josué levantou uma mão e proferiu palavras que reverberaram como um comando divino. Hoje veremos o poder do Senhor. Ai, você é apenas um obstáculo no grande plano do Criador. O exército de Israel percebeu a transformação que havia no ambiente, a atmosfera saturada com a expectativa de um milagre. Efraim, agora revitalizado pela fé renovada, ergueu-se entre eles, as lágrimas resplandecendo como pérolas sob o sol poente. Ele gritou: que ninguém duvide mais. O Senhor é a nossa fortaleza, e nele confiaremos durante esta batalha. Aquelas palavras ecoaram como um chamamento à ação, quebrando liames que poderiam tê-los paralisado. Josué então ordenou: avancem, formem-se, e que o Senhor vá diante de nós. Os israelitas marcharam em uníssono, movendo-se para sua posição ao redor de Ai. A cidade, até então imponente, parecia minúscula diante do exército unificado em fé e propósitos. À medida que se dividiam em grupos, cada homem ligava-se ao seu próximo, criando uma muralha de coragem e determinação, uma fortaleza inquebrantável, testemunho do poder de Deus. Foi então que, ao se prepararem para o cerco, um silêncio absoluto desceu novamente sobre eles. Era como se o universo estivesse aguardando a ordem do Senhor. As muralhas de Ai, que antes pareciam impenetráveis, agora tremiam sob o peso da fé que emergia de Israel. Josué levantou o chofar mais uma vez, e em meio ao silêncio profundo, prestou reverência ao Senhor, recordando o que lhes fora prometido. Assim diz o Senhor: quando as trombetas tocarem e o povo gritar, as muralhas cairão, e a terra que prometi será sua. Nesse mesmo instante, o Senhor apareceu a Josué, revelando uma visão do que ocorreria. Entre a fumaça e o som distante do alarido vindo de Ai, uma mensagem se formou. A vitória não será apenas sobre a cidade, mas a passagem para um maior propósito. Nécotoris vas budut pitani, e através deles, muitos conhecerão meu nome. O significado daquilo penetrava o coração de Josué. Essa batalha era maior do que uma conquista física. Era uma demonstração do poder de Deus que transformaria corações e destinos. E assim, a tensão crescia.
Não era apenas uma luta por Ai, mas pelo futuro de uma nação. As muralhas estavam prestes a cair, mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Que novas vitórias e revelações Deus traria para aqueles que permanecessem fiéis até o fim? A presença divina estava se movendo, e com ela, a expectativa de que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Naquele dia tenso, enquanto o sol se escondia atrás do horizonte, formando sombras longas e inquietantes, Josué buscava fortalecer a determinação de cada soldado sob seu comando. A atmosfera pulsava com expectativa, e o Senhor, em sua soberania, havia preparado corações para ouvir e agir. O ecoar do chofar ainda ressoava nos ouvidos, como um chamado poderoso para a vitória que se aproximava. Efraim, pulsando com a fé renovada, sentia as energias divinas fluindo através de seu ser. Ele entendia, mais do que nunca, que a batalha em que estavam prestes a se engajar não era apenas externa, mas uma luta contra todo o medo e descrença que habitavam dentro deles. As promessas de Deus se manifestavam em cada palavra que trocavam, e ele ansiava por ser um testemunho vivo do poder do Senhor. Joshua, Efraim disse, a voz firme, o que fazemos agora? Há um clamor em meu coração. Devemos nos preparar não só para a batalha, mas também para o que poderá acontecer depois. Não devemos esquecer o que é verdadeiro em nós. Josué olhou para Efraim com compaixão, percebendo a profundidade de suas preocupações. Sim, meu jovem amigo, não se trata apenas da conquista de Ai, mas da transformação em nossos corações. Vamos marchar com fé, pois como está escrito em Deuteronômio 24, porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês para lutar por vocês contra os seus inimigos, para dar-lhes a vitória. O murmúrio de assentimento reverberou entre os guerreiros. Cada homem recordava os feitos gloriosos do Senhor, a maneira como atravessaram o Mar Vermelho, e como a terra prometida estava ao alcance. A lembrança das provas passadas fortalecia-os, animando-os a enfrentar o que estava por vir. O comando de Josué se ergueu sobre a multidão, e ao levantar seus braços, uma onda de fervor e oração subiu como um incenso doce ao céu. Senhor, ouvimos teu chamado, dê-nos força em cada passo que damos para tomar posse da terra que prometeste, e que nossas vozes sejam um só clamor em unidade. Quando o som da adoração dos israelitas começou a se misturar com o silêncio do crepúsculo, as muralhas de Ai pareciam ainda mais ameaçadoras. Cada grito e hino propunham um desafio ao inimigo. E, enquanto a fé tomava forma, uma nuvem de glória cobriu o campo, como se o próprio céu descendesse para testemunhar a determinação do povo de Deus. Mas, dentro das muralhas de Ai, os habitantes observavam com furor e estranheza. A cidade, que sempre fora um bastião de segurança, começava a tremer sob a pressão do medo que havia despertado. Os reis de Ai, em suas salas de conselho, escutaram rumores do que os israelitas diziam, como se fossem folhas secas sopradas pelo vento. De coração endurecido, um deles se levantou e proclamou: Estamos cercados por rufiões. Apontem suas armas contra eles. Não permitiremos que esses vagabundos tomem nossa cidade. A tensão acumulava-se entre os israelitas e seus inimigos. Uma reação que ecoava os desafios que Davi enfrentaria no futuro com Golias. O destino de ambos os lados estava prestes a se entrelaçar de maneira dramática. Josué, percebendo a inquietação que dominava o exército inimigo, tomou uma decisão ousada. Dê a ordem para que todos gritem ao Senhor. Ele nos prometeu vitória, e nosso grito será a voz que ele usará para fazer as muralhas não apenas ruírem, mas se desfarelar em pó. E assim, quando o momento da ordem chegou, o som estrondoso da multidão unida ecoou como um trovão no vale. A força da fé deles foi mais do que um grito. Foi um reconhecimento de que a batalha não pertencia a eles, mas ao Senhor. 2 Crônicas 20:15. Neste clamor divino, o céu abriu-se, e um sopro de glória passou por entre os israelitas.
as muralhas de Ai começaram a vibrar, e o chão sob seus pés tremeu com um poder além de qualquer expectativa humana. Naquele instante, sentiu-se a forma de um plano divino em ação. O Senhor já preparava o caminho, mas havia algo mais reservado que ainda não tinha sido revelado. Seria esta batalha um catalisador não apenas da vitória física, mas da transformação espiritual que moldaria uma nação. Enquanto a terra estremeceu, Efraim percebeu que o verdadeiro teste estava apenas começando. E assim, uma nova pergunta surgia. Qual seria a resposta de Deus, e qual o papel deles nesse misterioso desígnio da redenção? Enquanto as vozes do povo de Israel ainda ecoavam pela planície, o som muitas vezes determinado e por vezes hesitante, reverberou nas muralhas de Ai. Josué estava em pé com a mão erguida, e uma grande expectativa preenchia seus olhos. Ele sentiu em seus ossos que um propósito maior estava prestes a desdobrar-se diante deles, e enquanto o céu parecia se abrir, uma confirmação de fé vibrava no coração de cada soldado. Gritem agora! Gritem ao Senhor! Josué ordenou, sua voz ressoando como um trovão. A multidão de guerreiros prendeu a respiração por um momento. E então, como um só corpo, levantaram sua voz em um clamor intenso que ressoou na terra, quebrando a tensão que envolvia a cidade. E enquanto as palavras fluíam, algo sobrenatural tomou forma. Um poder que transcendeu a mera expectativa humana se manifestou. As muralhas de Ai tremeram sob o peso da fé coletiva. No coração de Efraim, uma chama de determinação acendeu. Este é o momento, gritou. Deus está conosco. E ao crer nas palavras do seu líder e na promessa divina, ele sentiu como se um peso tivesse sido aliviado de seus ombros. Ele não carregava apenas uma espada, mas uma palavra de vida. Um sentimento de pertencimento tomou forma, lembrando-o de que ele não era apenas um guerreiro, mas parte de uma promissora nação escolhida. Os olhos de Josué se fixaram em Ai, onde os habitantes, agora alarmados, corriam de um lado para o outro. Um pânico tomou conta, como se o temor ressoasse com força maior do que qualquer espada ou lança. O céu estava se precipitando na terra, e naquele clímax espiritual, as barreiras se tornaram vulneráveis. Monstros de pedra, que sempre foram consideradas intransponíveis, se tornaram portadores de uma certeza. Deus lutava por seu povo. Mas como poderiam saber que a batalha de Ai não seria apenas uma vitória parcial? Enquanto o clamor crescia, o Senhor enviou um sinal claro. Um tremor perpassou o solo e as muralhas, robustas, começaram a se dividir e quebrar. As pedras caíam como se fossem dominadas por uma força além da capacidade humana. E então, com um som retumbante, as muralhas ruíram, não apenas em fragmentos, mas se despedaçaram como pó, desaparecendo sob a glória do Senhor. Avancem, o Senhor nos deu esta cidade. Josué exclamou e os guerreiros de Israel correram, impulso de fé guiando cada passo. O que antes era uma fortificação agora se tornava um símbolo de vitória. E enquanto eles guerreavam, a habitação da desobediente e da dúvida era transformada em uma morada de esperança. À medida que o povo de Israel invadia a cidade, uma sensação de determinação tomou conta de todos. Imediatamente a presença divina se manifestou em cada ação que tomavam. Não eram apenas conquistadores, mas portadores de uma luz que dispersava as trevas. Cada hebreu se lembrava de que seu Deus não era apenas um Deus de conquistas, mas de promessas que se cumpriam. Josué, então, em meio à batalha, lembrou-se da instrução que o Senhor lhe havia dado. A vitória em Ai é parte do meu desígnio maior. Ele sabia que esta vitória não apenas abriria caminho para mais conquistas, mas que Deus apenas iniciava a jornada de transformação do seu povo. Enquanto o povo marchava através da cidade, o Senhor novamente falou ao coração de Josué. Depois de obter a vitória sobre Ai, consagre o retorno. Este povo deve entender que os triunfos não são apenas conquistas, mas oportunidades para se lembrar e glorificar meu nome. E cada vitória,
É um passo em direção ao grande plano de redenção que tenho para esta nação. O que mais o Senhor deseja nos ensinar por meio deste? A resposta ecoava em sua mente, e ele estava ansioso para descobrir. Assim, enquanto as derrotas cresciam à sua volta, e a empolgação subia entre seus guerreiros, uma nova pergunta se formou no coração de Josué e de Efraim. O que mais o Senhor nos revelará, conforme marchamos nesta jornada de fé? À medida que a poeira se assentava e o som da batalha se acalmava, o mistério do próximo passo de Deus permanecia vivo, inefável e excitante. A terra prometida estava à frente, e novas lições aguardavam. Que maravilhas o Senhor ainda guardava para seu povo.